Olá meninas, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às aulas aí do curso de gestante do Dr. Roberto, das pacientes aqui da Novo Clínica. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou oftalmologista aqui na clínica e vou falar um pouquinho para vocês sobre a saúde ocular do recém-nascido. Talvez algumas pessoas não saibam da importância da gente examinar o olho da criança. Por que a gente precisa fazer isso? Existem muitas condições visuais que, se a gente identificar logo no início, a gente consegue evitar, tratar e prevenir uma baixa visão da infância. Então é muito importante a gente ter esse contato precoce com a criança no exame oftalmológico, porque às vezes a gente fala, nossa, mas o bebê nem enxerga, como que a gente vai perceber isso? Então, através do exame oftalmológico, a gente consegue muitas vezes identificar doenças que a gente consegue tratar. Aqui é só um exemplo do que precisa estar funcionando para que a gente consiga ter o desenvolvimento visual. Então, não adianta só o olho estar tudo bem, a parte neurológica, o cérebro tem que estar desenvolvido para que a gente possa fazer funcionar esse comando, então, da imagem chegando até o olho e passando pelo cérebro e o cérebro interpretando isso, dando a forma, a condição de a gente ver a imagem do que ela é. Por exemplo, a maçã aqui da imagem, né? Então, a gente só identifica que isso é uma maçã através dos olhos, porque existe um comando que vai pelo nervo óptico até o cérebro, para a gente poder entender que isso é uma maçã. Então, qualquer problema nessa via, a gente pode não ter o desenvolvimento dessa visão. Então, aqui, a próximo slide é só a imagem do fundo do nosso olho, que é a retina, né? Que a gente precisa estar com ela íntegra para que esse comando chegue, né? Não sei se vocês lembram da época do Zika vírus, né? Onde tinha a maior lesão, ela acontecia nessa área central do olho aqui, que chama mácula. O que é o desenvolvimento visual? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente nasce, meu filho enxerga? Na verdade, a gente nasce enxergando vultos. Essa foto está até errada aqui, a imagem, a criança não vê isso colorido, né? A gente vê um borrão, é uma simulação do como é esse desenvolvimento e vai evoluindo mês a mês aí essa qualidade visual. Então, quando que a gente atinge uma visão 100% como a visão de um adulto? De 6 a 7 anos. Então, nesse período de tempo, é o tempo que a gente tem para que a gente atinja todo o nosso potencial visual. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem da visão do nosso filho nessa época. Porque é quando a gente vai conseguir dar a ele toda a condição para que ele desenvolva bem essa visão. Hoje em dia, o que nós temos nesse intervalo de tempo, do nascer até os 6, 7 anos, aí que a gente está expondo muito os nossos filhos? Os famosos equipamentos eletrônicos, telas, né? A gente usa isso muito, a gente brinca que é a chupeta moderna, né? Para deixar o filho mais tranquilo, mais calmo, celular, tablet, põe lá no computador. E isso tem se tornado uma preocupação cada vez maior entre os oftalmologistas, pediatras, enfim, todos os profissionais aí da saúde na área da oftalmologia, por conta da gente começar a perceber, ter um entendimento e estudos mostrando que pode ter um desencadeamento maior de pacientes míopes em virtude dessas exposições. O que é preconizado hoje é que de 0 a 2 anos a gente não expõe a criança à tela. A gente, como mãe, aí sabe como é difícil conseguir isso, mas temos que ter esse cuidado, essa atenção e esse carinho com o nosso filho para que a gente não deixe eles expostos a esses equipamentos, porque senão eles podem ter problemas visuais no futuro. Não adianta só também tirar no celular e deixar lá o dia todo na TV, o dia todo brincando. Precisamos estimular, precisamos colocar essas crianças para brincar expostos à luminosidade, ao sol. Então, no quintal, na varanda, no sítio, no vizinho, precisamos estimular que eles aprendam a brincar em atividades fora de casa também. E sempre acompanhar a evolução dessa visão junto do oftalmologista. Então, esse desenvolvimento, aquele processo de desenvolvimento visual, ele envolve o crescimento do olho, o desenvolvimento cerebral, o próprio desenvolvimento do próprio olho. Então, a gente tem que estar sempre de pertinho, junto com vocês. As crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, então, junto dos professores, dos tutores dessas crianças, para a gente começar a entender todo esse processo de desenvolvimento visual.
O primeiro teste que a gente faz na criança, então, o primeiro contato que a gente tem é através do teste do olhinho, o famoso teste do reflexo vermelho. Geralmente ele é realizado nas maternidades e depois passa pela avaliação do oftalmologista para confirmar esse teste do olhinho, né? Que é um teste que não dói, tá, gente? É bem tranquilo. Com a vinda do Zika aí, com os estudos do Zika em 2016, 2015, que a gente teve esses problemas todos no Brasil, a gente passou a adotar também a realização do fundo de olho como obrigatório aí nas crianças pequenas, mas tudo sem trazer risco nenhum para a criança. O que a gente identifica? Na maioria das vezes, doenças congênitas mesmo, retinopatia da prematuridade, a catarata, o glaucoma congênito, algumas alterações da córnea, tumores oculares ou infecções. Então, o teste, como ele funciona? A gente usa um aparelhinho que emite um feixe de luz para os 2 olhos, faz a abertura ocular do olhinho da criança e avalia o reflexo luminoso. Então, como que a luz volta para a gente? Vou pôr nessa foto que fica mais fácil. A gente olhando a primeira imagem, a gente vê esse reflexo de luz similar nos 2 olhos, vermelhinho, mostrando para a gente que não tem nenhum impedimento no trajeto da luz. No caso dessa figura de baixo, vocês conseguem ver nesse olhinho aqui que está a flecha, uma imagem mais brancacenta. Então, isso é uma alteração do reflexo. Essa criança precisa ser avaliada mais detalhadamente nesse primeiro contato, vamos dizer assim, para identificar o que está acontecendo, tá? Então, é muito importante esse exame. Uma coisa que eu gosto sempre de falar no curso para vocês é a respeito do nitrato de prata. É um colírio que a gente usa na maternidade para evitar as conjuntivites neonatais, principalmente as causadas pelo gonococo, que é muito comum no canal de parto e causa uma conjuntivite grave na criança. E esse nitrato de prata, esse colírio que a gente usa na maternidade, previne essas infecções. Alguns pacientinhos, alguns bebês saem às vezes com uma irritaçãozinha no olho nesse primeiro momento, nesse primeiro dia de vida. Logo 24, 48 horas isso passa. Uma irritação que às vezes eles têm por conta do colírio, tá? Outra coisa que acontece, é muito comum no recém-nascido, aquele recém-nascido que com 2, 3 semanas vai para casa, começa a lacrimejar o olhinho, juntar secreção. Ai meu Deus, pegou conjuntivite. Claro que a gente tem que descartar de ser uma conjuntivite bacteriana, viral aí, mas existem os quadros de obstrução do canal da lágrima, que o bebezinho ele nasce com uma válvulazinha que existe nesse caminho aqui de drenagem da nossa lágrima entupidinho. E aí ele começa a acumular a lágrima e isso forma esse olhinho meio molhado, grudentinho, que a gente tem que tratar com massagem, com cuidados locais. E a maioria das vezes isso resolve espontaneamente, até 1 ano de idade. Claro que a gente tem que acompanhar de perto esses pacientes, fazer todo o diagnóstico diferencial, mas isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, sempre aviso as mães que vêm até meu consultório no teste do olhinho para a gente poder tratar esses casos com mais tranquilidade, porque gera uma angústia bem grande para a mãe. A questão do estrabismo também, então, o movimento do olhar, ele é uma coisa que ele envolve também a questão neurológica, então as crianças até mais ou menos 6 meses podem apresentar alguns desvios do olho, de vez em quando a mãe que amamenta percebe bastante, então ele olha para mim e de repente o olho fica torto. E isso a gente vai com o passar dos meses percebendo ir embora. A criança vai conseguindo fixar o olhar e com mais ou menos 4 a 6 meses ela já tem esse controle maior da motricidade ocular. Então, isso é importante saber também, mas precisa também ser acompanhado pelo oftalmologista, tá bom? Eu acho que de mensagem aí para vocês a importância de todos esses cuidados, de preservar a visão, preservar a limpeza do olhinho e fazer o teste do olhinho, que às vezes a gente fala, vai fazer o teste do pezinho, vai fazer o teste da orelhinha, e precisa fazer o do olhinho também. Apesar de parecer simples, é um exame bastante importante. A gente está aqui à disposição de vocês, mesmo sendo virtualmente hoje, a gente vai estar aqui para o que vocês precisarem. Tenham calma, paciência que essa fase vai passar, tá bom? Um bom fim de gestação, boa sorte a todas e eu estou à disposição. Um abraço.